Quantas vezes você tentou ser compreensiva demais, quando na verdade ele só merecia o seu silêncio? Quantas vezes você implorou por migalhas de atenção, enquanto ele se alimentava do seu esforço em manter tudo bem? Tá na hora de parar, de virar o jogo com classe e sim fazer ele sentir na pele o que é a ausência de uma mulher de verdade. Essa não é mais uma conversa sobre joguinho. Isso aqui é sobre recuperar a sua dignidade emocional, porque existe um tipo de poder que nasce quando você entende que não reagir é às vezes a resposta mais brutal que ele pode receber. Quando você não corre, não responde, não se justifica, ele sente, e não é só a sua ausência que pesa, é o que ela representa. A mulher que ele achou que nunca perderia, agora não está mais tentando ser notada. Você vai aprender hoje o que ninguém te ensinou. Como ignorar com estratégia, com inteligência, com presença. Sem gritar, sem drama, só com a força de quem finalmente entendeu o seu valor. E não se surpreenda se, no final, ele estiver lá, tentando te decifrar, te alcançar, implorando por um espaço que antes era dele e agora é só seu. Antes de continuarmos, preciso te dizer uma coisa. Esse vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Deixe o like, se inscreva e ative o sininho para que essa corrente de conhecimento continue crescendo e alcançando mais pessoas. E mais, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque eu quero saber até onde esse vídeo está chegando. Agora, sem enrolação. Primeira dica: o poder de não responder na hora, quando o silêncio fala mais alto que qualquer mensagem. Você já percebeu como o simples ato de não responder pode provocar mais impacto do que 1000 palavras bem escritas? É que enquanto ele espera aquela resposta imediata, aquela confirmação de que você ainda está lá, acessível, disponível, você se retira, silenciosamente. E nesse silêncio, você faz ele ouvir algo que nunca escutou antes, o som do próprio vazio. Não é sobre ignorar por birra, é sobre mostrar que sua atenção é um privilégio, não uma obrigação. Quando você se apressa em responder, mesmo que esteja magoada, transmite uma mensagem invisível. Ainda estou aqui, pronta para te validar. Mas quando você respira fundo, guarda o celular e volta para a sua vida, mesmo com o coração batendo forte, você envia uma outra mensagem. Uma que ele vai ouvir mesmo que não admita. Eu não vou mais te dar o que você não valoriza. O silêncio tem um peso, e nesse peso ele começa a repensar atitudes, lembrar do que disse, do que deixou de dizer, de como te tratou. É desconfortável para ele, mas é necessário, porque homens não valorizam o que é entregue de bandeja, o tempo todo. Eles aprendem na ausência, crescem no eco do que perderam, e o silêncio, quando vem com intenção e alto valor, grita mais alto do que qualquer texto de desabafo. Então, da próxima vez que ele sumir e reaparecer com um "oi sumida" ou uma provocação qualquer, lembre-se disso. Você não precisa dizer nada. Deixe que o seu silêncio conte a nova história. A história de uma mulher que aprendeu que responder não é obrigação, é escolha. E agora ela escolhe a si mesma. Já imaginou um homem completamente apaixonado por você, querendo te conquistar e não conseguindo mais te tirar da cabeça? No meu e-book, revelo as técnicas psicológicas que fazem qualquer homem ficar viciado em você, desejando te assumir de verdade. Pare de correr atrás e comece a ser a mulher que ele não consegue resistir. Clique no link agora e aprenda os segredos para fazer qualquer homem enlouquecer por você. Segunda dica: seja ativa nas redes, mas inacessível para ele. Mostre que sua vida segue sem ele. Poste, sorria, mostre sua rotina, mas não por ele, por você. A verdade é que você pode sim continuar presente nas redes sociais sem estar emocionalmente disponível para ele. Isso, aliás,
é uma das estratégias mais poderosas que você pode usar. Enquanto ele espera te ver sofrendo em silêncio, você aparece vivendo, com leveza, com brilho nos olhos, sem indiretas, sem provocações, só existindo intensamente, sem ele no centro do seu universo. Sabe o que isso causa nele? Dissonância emocional. Ele não sabe como reagir, porque, diferente da mulher, que ele achou que ficaria deitada esperando uma mensagem, você mostra movimento. Você aparece bonita, segura, cercada de amigas, de planos, de conquistas, mas ao mesmo tempo inacessível. Ele pode ver você, mas não te toca. Pode observar, mas não participa. E é exatamente isso que ativa o desconforto. O acesso visual existe, mas a conexão se rompeu. Essa ausência seletiva, esse limite invisível que você impõe com postura, mexe com o ego dele. Aos poucos, ele começa a se perguntar: será que ela já esqueceu? Será que tem alguém novo? Será que eu perdi mesmo? E aí, pela primeira vez, ele sente o que você sentiu tantas vezes: incerteza, ansiedade, a dúvida que machuca. E tudo isso sem que você diga uma única palavra. Por isso, continue aparecendo, mas nunca para impressioná-lo. Faça por você, porque o seu bem-estar não precisa de aprovação dele, mas ele vai notar e vai sentir. E quanto mais ele sentir, mais ele vai perceber que o que ele perdeu está vivendo melhor sem ele. Terceira dica: crie presença sem se oferecer, como estar no radar dele sem parecer disponível. Existe um tipo de presença que não precisa de palco. Você não precisa mandar mensagem, nem curtir as fotos dele ou responder aos stories. Tudo isso é esforço demais para quem está aprendendo o poder da própria energia. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Você continua viva na mente dele, mesmo em silêncio, porque mulheres que sabem se valorizar não se apagam. Elas se tornam inesquecíveis. Você pode estar no radar dele de forma estratégica, deixando de interagir, mas mantendo sua energia elevada. Sabe aquela mulher que não aparece nas notificações, mas vive nos pensamentos? Essa é você. Ele abre o Instagram e vê que você postou algo, mas não para ele. Ele entra no WhatsApp e percebe que você visualizou, mas não respondeu. Ele sai com os amigos e escuta alguém mencionar você. E a sensação que ele tem é de que, mesmo distante, você ainda é um enigma que ele não conseguiu decifrar. Quando você deixa de se oferecer, algo mágico acontece. Ele precisa correr atrás de respostas. E essa busca interna é o que mais mexe com a mente masculina, porque você parou de dar sinais, parou de se justificar, parou de tentar provar valor, e de repente ele percebe que perdeu o controle. E o controle, para muitos homens, é tudo o que eles achavam que tinham sobre você. Então, entenda, não se trata de provocar, se trata de recuar com consciência, de sair de cena sem fazer escândalo e deixar que a ausência trabalhe por você, porque no jogo da mente, quem se oferece demais perde o mistério, e quem domina o mistério vira a obsessão. Quarta dica: evite explicações. Quando você para de se justificar, ele começa a se questionar. Toda vez que você tenta explicar demais, justificar demais, salvar a imagem dele na sua história, você se afasta de si e se aproxima de um papel que não é seu. E sabe o que isso ensina para ele? Que você sempre vai estar ali, pronta para acalmar a consciência dele. Mas e se, de repente, você parasse de entregar essa segurança? Não responder não é frieza, é sabedoria emocional. É parar de alimentar a ilusão de que ele merece ouvir tudo, saber tudo, entender tudo. Homens só aprendem quando o silêncio começa a incomodar mais do que qualquer discurso. E o silêncio que vem de uma mulher decidida a se priorizar é ensurdecedor. Você não precisa se justificar. Você não deve se justificar. Quem precisa correr atrás de respostas agora é ele. Porque quando você se cala,
ele se pergunta, e essa dúvida, essa inquietação, essa ausência de explicações, vira a punição mais elegante e eficaz que existe. Quinta dica: não caia em provocações, como o autocontrole vira sua arma mais poderosa. Ele vai tentar cutucar, vai jogar indireta, vai tentar arrancar uma reação sua, mas respira, porque toda vez que você reage, ele vence. E toda vez que você mantém sua paz, você mostra que evoluiu além do alcance dele. O autocontrole não é fraqueza disfarçada de maturidade. É uma força silenciosa que assusta quem vive do caos. Mulheres que aprenderam a dominar suas emoções não entram mais em arenas emocionais com quem não sabe nem cuidar das próprias feridas. A provocação é o grito de quem perdeu o controle. É a tentativa desesperada de puxar você de volta para o palco do drama que ele sempre soube manipular. Mas agora você saiu da peça. Agora você escolheu o papel de protagonista da sua própria história. E ele vai ter que lidar com o eco do vazio que você deixou ao não responder. Sexta dica: use o mistério a seu favor. Quanto menos ele souber, mais ele vai querer saber. Pare de se explicar, pare de compartilhar cada passo, pare de deixar rastros onde antes havia segredos. Mulher misteriosa não é fria, é rara. E o que é raro não se implora, se corre atrás. Homens são estimulados pelo desconhecido. Quando você revela tudo, você deixa de ser desafio e vira conforto. E o conforto, para muitos deles, é o fim do encanto. Então não conte seus planos, não diga seus sentimentos, não avise sobre seus sumiços. Deixe que ele descubra, com desconforto, que não sabe mais quem você é. Porque o que mais atrai um homem não é a certeza, é o mistério, é aquela dúvida que não cala. Será que ela ainda pensa em mim? E essa dúvida vai persegui-lo todos os dias. Sétima dica: desapegue emocionalmente antes de se afastar fisicamente. O maior erro é sair de perto ainda amando, porque o corpo vai embora, mas o coração fica esperando migalhas. E quem espera sempre se machuca de novo. Então, antes de cortar o laço, fortaleça o seu. Desapegar não é fingir desinteresse. É limpar a alma das ilusões que você criou sozinha. É parar de alimentar expectativas que só existiam na sua cabeça. É se olhar no espelho e dizer: chega de mendigar afeto onde só há vaidade. A distância só funciona quando o coração entende o próprio valor. Quando você sai, não para punir, mas para se libertar. E essa liberdade é percebida de longe. Ele vai sentir, vai tentar voltar, vai confundir saudade com desejo. Mas você já vai estar em outro nível de consciência. Oitava dica: mostre que sua ausência é um privilégio perdido, não um castigo dado. Você não sumiu para causar dor. Você apenas entendeu que sua presença era um presente e ele usava como se fosse descartável. Agora ele vai ter que aprender a conviver com o vazio de não ter mais aquilo que ele nunca valorizou. Mulheres que sabem seu valor não se impõem, elas simplesmente se retiram. Não batem porta, não fazem cena, apenas deixam de estar. E isso destrói o ego dele por dentro. Você era o ponto de apoio. Agora você é o silêncio que ecoa, a ausência que pesa, a lembrança que incomoda. E aos poucos ele vai perceber: não foi um castigo, foi uma consequência. E privilégio perdido não volta com um oi sumida. Nona dica: seja gentil, mas firme. Como a combinação perfeita de educação e indiferença confunde a mente masculina. Nada desarma mais um homem do que uma mulher que sorri, mas não cede, que é educada, mas inatingível, que fala com leveza, mas não se derrete. Essa mistura de gentileza com firmeza enlouquece, porque ele não consegue te acusar de nada. Você não é grossa, não é fria, não é rude, mas também não é mais a mesma. Você virou um espelho, ele fala, você escuta, ele tenta provocar, você sorri, ele busca brechas, você se mantém.
E essa postura firme, serena, centrada, quebra a imagem que ele tinha de você, porque agora ele vê que perdeu algo que julgava eterno. E quando um homem percebe que não tem mais poder sobre a sua emoção, é aí que ele se vê pequeno diante da mulher que renasceu. 10ª dica: ignore com classe, não com raiva, a frieza estratégica que deixa ele obcecado. Ignorar não é desaparecer do mapa, é aparecer com luz própria e não mais na sombra dele. É escolher onde colocar sua atenção e nunca mais dar palco para quem te machucou. A raiva alimenta a minha conexão. O desprezo inteligente dissolve o vínculo. É por isso que mulheres que ignoram com classe provocam mais do que gritos. Provocam silêncio, arrependimento, saudade. Você não precisa revidar, não precisa postar indireta, não precisa mostrar o quanto ficou bem. A sua indiferença elegante faz tudo isso por você, porque a ausência de reação é o grito mais alto que uma mulher pode dar. E quando você aprende a ignorar com estratégia, ele implora até pelo som do seu não. Conclusão: chega uma hora em que você não precisa mais gritar para ser ouvida. Não precisa mais correr atrás para ser notada. Você apenas se afasta e o mundo dele desmorona em silêncio. Quando uma mulher descobre o poder da sua ausência, ela para de mendigar atenção e começa a ser lembrada com arrependimento. Porque o que mais enlouquece um homem não é o seu "eu te amo", é o seu "eu mudei". É quando ele percebe que perdeu o acesso à mulher que jurava controlar. E agora, tudo o que ele mais deseja é um pedaço daquilo que ele deixou escapar sem perceber. Mas o jogo virou. Agora, quem se adapta à sua ausência é ele. Quem aprende a valorizar no silêncio é ele. E quem implora pela sua atenção é ele. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, cada conteúdo é criado com muito carinho para ajudar mulheres a se tornarem mais seguras, confiantes e donas da própria história. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo dicas transformadoras. Então já aproveita e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para que esse vídeo alcance ainda mais mulheres que precisam dessas dicas, deixe um comentário aqui embaixo com a palavra gratidão e a frase "de agora em diante, escolho a mim". Isso faz com que o algoritmo identifique que esse conteúdo é relevante e leve essa mensagem para quem realmente precisa. Conto com você nessa missão. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.